Oh, glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o seu amigo, o diácono Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Aleluia. E nesta manhã, Deus nos deu uma palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Amém? Estamos aqui mais uma vez, para fazer a obra do Senhor. Não podemos parar, temos que estar anunciando a mensagem de Deus. Essa é a nossa obrigação como igreja do Senhor. Temos que usar nossas ferramentas, as nossas instrumentalidades para anunciar o reino de Deus enquanto há tempo e enquanto estamos aqui com fôlego de vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por isso eu já quero convidar você, meu querido irmão, irmã, simpatizante da palavra de Deus, aleluia, a gente a orar e a pedir a Deus o auxílio, a direção, para que Ele possa falar a cada coração, a cada vida, nessa manhã, nesse dia maravilhoso que fez o Senhor, aleluia. Para mim, para você, mais uma oportunidade que Ele nos dá de vida, de estarmos aqui para podermos olhar para nós e nos arrepender dos nossos pecados, das nossas faltas, se assim cometemos ou não, Porque nós temos que pedir perdão todos os dias a Deus, porque às vezes pecamos com palavra, pensamento, desejo, vontade, olhar, e temos que estar, aleluia, diante do Senhor, com o coração humilde, aleluia, nos aquebrantando, buscando a Ele, porque o inimigo está aí, meu querido. Ele veio aí para destruir as vidas, para levar vidas para o fundo do poço, porque ele já sabe que o seu tempo já está bem curtinho. Amém? Glória a Deus. Vamos orar aqui, pedir a direção do Santo Espírito de Deus. Pai amado, querido, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, pedindo a Ti a Tua ajuda, a Tua direção, o Teu auxílio, a mensagem a qual vai ser falada. Deus, usa a minha vida apesar de mim, usa a minha voz, minha língua, para anunciar a Tua mensagem de salvação aos corações, ó Pai. Alcança cada vida, alcança famílias, alcança pessoas, ó Pai, criança, jovem, adolescente, alcança esse homem, essa mulher, este senhor, essa senhora, alcança vidas nos hospitais, alcança a vida nos presídios, alcança, Senhor, cada vida a qual o Senhor sabe que precisa ouvir a Tua mensagem, em nome de Jesus Cristo. E vem perdoar os nossos pecados, as nossas faltas, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus queridos. Eu sou o Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se você quiser se inscrever no nosso canal, a gente fica grato. Se não, também a gente agradece em nome de Jesus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Meu querido, hoje eu vou falar, aleluia, aqui, vamos variar aqui em alguns versículos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Como os irmãos bem sabem, como vocês bem sabem, como muitos sabem, outros não. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus, ela tem sido pregada, há muito tempo. Há mais de 2000 anos tem se ouvido falar da palavra de Deus. Aleluia. Muitas mensagens maravilhosas já foram pregadas, pessoas já se converteram, outras creram, outras não, mas a palavra de Deus tem sido anunciada e pregada para todas as pessoas da terra, porque Deus deu a mim, a você, Deus deu a todos a qual Ele chamou, Ele tem escolhido, Ele tem capacitado a responsabilidade de anunciarmos a palavra de Deus, tempo e fora de tempo. Então essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é da Igreja de Cristo
de levar a mensagem da salvação a todas as pessoas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E não é diferente. Aleluia. Temos que levar. Estamos vivendo hoje em um mundo caótico. Eu sempre tenho frisado nessa frase, né? Estamos vivendo num mundo caótico, né? O mundo já não é mais como outrora, né? No meu tempo não havia-se tanta violência. Hoje aí as pessoas matam de todos os jeitos, matam por bobagem, por besteira, matam por um pisão no pé, matam por uma palavra mal compreendida, matam por falta de diálogo, matam porque não tem amor, matam porque não tem compaixão, matam porque não tem Deus no seu coração, estão vazias de Deus, aleluia, e deixa o ódio, né, crescer no coração, a inveja, a ganância, e aí cometem loucuras, tiram a vida de pessoas por conta, às vezes, de uma dívida de R$10, ou não importa o valor, seja ele qual for, que as pessoas não tirassem a vida de ninguém, né? Porque o valor de uma vida vale muito mais do que milhões, meu querido. Mas, infelizmente, o ser humano, ele não compreende isso e, às vezes, ele mata a vida, tira a vida por conta de bobagem, besteira. Louvado seja Deus. Por conta que o pecado tomou de conta do coração dessas pessoas. E aí, quando nós nos reportamos para Gênesis no capítulo 3, a gente vai então ver ali que Deus, depois da sua criação, né, dele criar todas as coisas, ele cria o homem do pó da terra e ele coloca ali no jardim do Éden um casal, aleluia, para que eles venham a cultivar aquele jardim e dar uma ordem para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia em que dela comessem, eles morreriam, né? E eles desobedeceram a Deus, eles comeram desta árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que os olhos de ambos se abriram e eles então percebem que estão nus. Eles pegam folha para cobrir a nudez deles, eles se escondem do nosso Deus Criador, da presença de Deus. E aí Deus então vai indagá-los, vai ter um diálogo com eles, e aí cada um deles vai colocar a culpa no outro, né? Adão coloca a culpa na mulher, a mulher na serpente, e nenhum deles toma responsabilidade para si do erro que cometeram, da desobediência que cometeram, e isso trouxe um caos para a humanidade. Deus então os expulsa do jardim do Éden, coloca eles em outro lugar para eles cultivarem, para eles ali agora comerem, cultivar tudo, e tudo que eles adquiririam seriam com o suor do seu rosto. A mulher foi amaldiçoada, daria à luz, né, no parto de dor, a terra amaldiçoada, né? Então tudo ficou um caos medonho, né? Porque agora eles estavam destituídos da glória de Deus, estavam mortos espiritualmente. Aleluia. E aí a palavra de Deus, ela vai nos relatar que Eva, ela coabitou com Adão e ela teve um filho, a qual ela pôs o nome de Caim. Depois ela teve um outro filho que pôs o nome de Abel, e um era lavrador de terra e o outro cuidava de gados. E diz a palavra de Deus que Caim, ele matou Abel por inveja, né? Mas antes dele matá-lo, Deus o repreendeu, Deus foi lá exortar, Deus foi lá avisá-lo, né? Dizer: olha, Caim, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominar. Ou seja, Caim, se você resistir a esse desejo maligno que está no teu coração, que foi aí que brotou no teu coração
olha, eu quero dizer que você será aceito. Mas Caim não deu ouvido à voz de Deus e ele acabou matando seu próprio irmão. E aí foi o primeiro homicídio. E a palavra de Deus vai falar depois, com o passar do tempo, houve também um outro homicídio que está relatado no capítulo 4 de Gênesis, aqui, que foi Lameque, né? Lameque, ele mata um homem, né? Porque o homem pisou no seu pé. Eu vou ler essa história de Lameque, né? E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um mancebo por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Veja que Lameque, ele mata um por feri-lo e o outro por pisá-lo. Então ele foi o que? Ele cometeu 2 homicídios, né, Lameque? Veja, meu querido, que após a queda do ser humano, a desobediência de Adão e Eva, o mundo entrou em total caos, né? O pecado trouxe caos para a humanidade. O pecado entrou, a inveja. Caim mata seu irmão por inveja, por ciúme. Lameque, tomado de fúria, de raiva, mata o seu próximo. E assim a humanidade foi andando no pecado, na inveja, na imoralidade, na promiscuidade, no homicídio. Porque a Bíblia ela não vai relatar, mas teve outros homicídios dentro da palavra de Deus, né? A prostituição, a idolatria. Então tudo isso ocorreu após a queda do homem, a desobediência do homem, né? E nós hoje, né, nós, a humanidade, né, essa geração de Caim e Abel, meus queridos, ela vai ser toda dizimada. Ela vai ser toda dizimada depois, aleluia, toda dizimada, porque o coração do homem não era perfeito, correto diante de Deus, né? E Deus não estava se desagradando, Deus não estava se agradando dessa humanidade, deste homem que ele o criou, né? E a Bíblia vai falar de um homem chamado Noé. Diz que Noé era um homem que andava, né, na presença de Deus. E Deus então revela a Noé o desejo de destruir a humanidade. Deus manda Noé construir uma arca e durante este período de construção, Noé começou a falar para as pessoas, né? E as pessoas daquela época, elas não acreditaram. Elas não acreditaram no que Noé estava falando e elas continuaram no pecado, continuaram na desobediência. E diz a palavra de Deus que Noé, sua esposa, sua família, né, foram salvas. Somente 8 pessoas, meu querido. Veja, o mundo não deu crédito à mensagem de Noé naquela época. Talvez olhassem para ele como louco, né, que estava construindo ali um navio imenso, uma arca, né, e onde entrou ele, a esposa, suas filhas e alguns animais especificados por Deus. Mas a mensagem, acredito eu, que Noé falou para aquelas pessoas mudarem o modo de viver, o comportamento delas, mas elas não deram crédito à mensagem que Noé trazia de Deus. Mesmo vendo ele construir uma arca, talvez porque na época não chovesse tanto, né? E eles não acreditassem que
a terra seria tomada por um dilúvio, mas ele continuou a falar e a construir a arca. Aleluia. E devido a isso, meu querido, devido ao pecado, devido à queda do homem, as consequências, hoje as famílias sofrem as consequências, aleluia, enfrentam essas consequências, e as dificuldades devido à queda do homem. É isso que a gente vê. É hoje o mundo tomado de ódio, de maldade, de inveja, de disputa, de ambição, e as pessoas se destruindo, Satanás, meu querido, ele busca destruir as pessoas através do sofrimento, através, estimulando aquilo que está de mais ruim no coração do homem. Ele potencializa a inveja, o ódio, ele coloca as pessoas numa vida de depravação, numa vida de idolatria. E o que é que acontece? É necessário, meu querido, que nós, seres humanos, venhamos a voltar ao primeiro amor, venhamos a voltar a Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. O homem está destituído da glória de Deus, ou seja, da presença do Criador. E é necessário, então, essa volta a Deus. É necessário, então, o homem voltar ao Criador para novamente ter vida em Cristo Jesus. Porque o homem sem Deus, ele está, aleluia, fadado ao fracasso, a viver uma vida espiritual fracassada, distanciada do Criador. E Deus, ele dá ao homem a chance, hoje, de o homem se voltar para ele. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Jesus veio com a mensagem de salvação do reino dos céus, pregando a palavra para que o homem se voltasse para Deus, pregando a mensagem de arrependimento, que o homem tinha que se arrepender e voltar para Deus, voltar a ter uma vida de comunhão com Deus. Muitos naquela época aceitaram a Jesus, reconheceram Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E hoje a mensagem, após a vida dos discípulos ali de Jesus Cristo, dos apóstolos, dos pais da igreja, de muitos homens que pregaram a palavra de Deus, homens até mesmo que nós não conhecemos o nome, eles pregaram a mensagem da cruz. E nós temos que dar continuidade pregando esta mensagem da cruz, porque o desejo do Deus Criador é que todo ser humano seja salvo. Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, que Deus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Ou seja, Deus, aleluia, ele convida a todos, está aqui, olha aí: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aqui, é todos, meu querido. Não é apenas alguém especial, não. Deus não faz acepção de pessoas. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 34, diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas, em relação aos gentios ou aos judeus,
porque os gentios se achavam melhores, mas Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama a todos, né? A todos, seja ele judeu, seja ele estrangeiro, brasileiro, né? Todos. Deus não faz acepção de pessoas, meu querido. É o homem que rejeita a Deus, é o homem que quer viver na prática do pecado, nas coisas ruins dessa vida, é ele que rejeita. Porque o homem prefere viver no pecado. Muitos preferem viver aí se prostituindo, roubando, enganando, mentindo, do que se voltar para Deus, do que confessar os seus pecados. Muitos preferem viver por aí, às vezes traficando, entendeu? Do que se voltar para Deus. Por quê? Porque eles têm prazer nessas coisas. Mas Deus dá oportunidade. Deus está dando oportunidade ao ser humano. Então não vai haver desculpa para ninguém. Não vai haver desculpa para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para ninguém. Porque todos nós vamos dar conta do que nós plantamos, irmão. Há uma lei, a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E a oportunidade não é amanhã, é hoje, é agora. Do homem se voltar para Deus, aleluia, reconhecendo sua condição de pecador e se voltar para Cristo, para poder salvar, para poder ter a sua alma salva. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus, ele vai dizer em João, capítulo 14, no verso, aleluia, 6, João capítulo 14, verso 6, Jesus, ele diz assim, aleluia, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Só em Jesus a verdade, só em Jesus a vida, uma vida espiritual de comunhão com Ele, uma vida de transformação, de libertação. Para se chegar a Deus é necessário chegar primeiro a Jesus Cristo, a reconhecê-lo como Salvador. Em Provérbios, no capítulo 14, aleluia, e no verso 12 no capítulo 14, verso 12 ao 14, vai falar que há caminhos que para o homem parece direito, mas ao cabo dá morte. Quantos são os que estão andando em caminhos de morte? Né? Parece que está tudo bem, mas esse homem, essa pessoa talvez não perceba que o caminho que ela está traçando é um caminho que está destruindo a sua vida. É um caminho que está destruindo a sua vida espiritual mais e mais. Ela pode a qualquer momento, ela já está morta espiritualmente, porque ela está distante de Deus. Mas ela pode morrer fisicamente, ou de doença, ou de algo natural, ou até mesmo pela violência que no mundo está aí tomado. Se alastrou a doença, está dentro da família, hoje é o pai matando o filho matando o pai, é a ganância, é o desejo do querer ter, e as pessoas matam por ganância, por dinheiro. As pessoas são capazes de tudo, meu querido. É os filhos que não obedecem os pais, é os filhos rebeldes, é os jovens que estão na marginalidade, né? Então são caminhos, né? Esse caminho aí em Provérbios, que às vezes parece um caminho legal, um caminho de facilidade, dinheiro fácil, tudo fácil, mas é um caminho de morte, é um caminho de tristeza, é um caminho de angústia, é um caminho de sofrimento e muitas das vezes um caminho que não vai ter volta. Então nós devemos refletir em qual caminho nós queremos andar. Eu desejo refletir, você deseja refletir. Eu quero andar no caminho de Cristo, no caminho da vida, no caminho da comunhão com Cristo.
no caminho da renúncia, né? Não é fácil, mas nós temos que todo dia estar aí buscando o Senhor, meu irmão. Todo dia pedindo perdão a Ele, pedindo misericórdia, pedindo, Senhor, liberta, me ajuda a ser fiel a Ti. Aleluia. Mas as pessoas, infelizmente, têm rejeitado a Cristo. João também, 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Meu querido, Deus, o amor de Deus é tão grande que Ele deu o próprio Filho por morrer por nós, miseráveis pecadores. É o que está aqui em João 3,16, aleluia. Ele deu a vida por mim e por você, que somos meros pecadores. Mesmo a gente sendo pecador, Ele nos amou. E Ele continua a amar. Mas veja, eu vou ler o 17 também. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Diz mais, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, ou seja, os homens amaram, meu irmão, o caminho errado, né? O caminho da facilidade. Por isso serão condenados, porque rejeitaram e estão rejeitando o Salvador. Não que Deus se anime, não que Deus ele sinta prazer em o homem ser condenado, mas o próprio homem, ao rejeitar a Cristo, ele se condena. Aleluia. Mas há uma esperança, irmão. Há uma esperança do homem se voltar para Deus. Ele salva o homem pela graça, né? Que Deus envia o seu Filho para salvar o homem pela graça, né? Veio remir o homem dos seus pecados. O homem que estava destituído da glória de Deus, que estava afastado do Senhor. Então Deus vem pela graça. Graça significa favor imerecido, ou seja, eu não mereço, você não merece, ninguém na face da terra merece o que Deus fez, né? Não existe essa meritocracia por parte da humanidade de salvação. É um favor de Deus para mim e para cada ser humano, para todos nós, né? De sermos salvos pela graça de Deus e dele nos remir dos nossos pecados e dos nossos delitos. Mas isso depende de cada um de nós, do nosso querer. Ele dá oportunidade ao homem de fazer a escolha. Ele diz: eis que eu coloco diante de ti a vida ou a morte, escolhe. Eu não sei o que você tem escolhido, mas o seu futuro vai depender da sua escolha. O seu futuro, o meu futuro depende das nossas escolhas que você faz. Amém? Porque Deus, ele te ama e ele já demonstrou isso quando entregou o próprio Filho para morrer na cruz. Jesus não vai morrer novamente por você nem por mim. Ele vem agora para levar aqueles que o reconhecem como Salvador, como Filho de Deus, aqueles que entregaram a vida a Ele. Ele vem buscar um povo a qual tem o seu selo, tem escolhido a Ele. Eu não sei o que você escolheu, eu só sei de uma coisa, que a oportunidade está sendo dada, e é você quem vai escolher. Eu não posso escolher para você, seu pai, sua mãe, seu tio, seu amigo,
Seu vizinho não pode escolher para você. É você quem tem que decidir o que você quer. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. É pela fé, meu querido. Quem crê, aleluia, será salvo. Quem não crê, será condenado. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Se inscreva no meu canal, dê o seu like e nos ajude aí a levar a palavra de Deus. Comunidade dos discípulos, levando a palavra de Deus a todos os seres humanos. Louvado seja Deus.